agora da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Hora de conversar com o nosso correspondente direto de Genebra, Jamil Chad, trazendo atualizações das notícias do mundo. E foram divulgados dados sobre aumento do número de casos de coronavírus pelo mundo com a chegada da variante Ômicron. O Jamil atualiza para a gente. Boa tarde, Jamil, bem-vindo, tudo bem? Débora, Fábio, bom dia, boa tarde para vocês todos aqui, já boa tarde. Olha, aquela história de que a Ômicron seria mais suave, que, portanto, a pandemia estaria chegando ao final e que, portanto, não tem tanta pressa, inclusive, para se vacinar, etc. Tudo isso é basicamente colocado ou destruído, esses argumentos são destruídos quando a gente se coloca isso diante dos números, os números da pandemia desde o início, vamos dizer assim, da variante Ômicron, que foi no final de novembro. Débora, hoje a OMS então apresentou esses números e o que se constata é de que do final de novembro até domingo passado foram 500 mil óbitos no mundo, 500 mil de mortos no mundo pela Covid-19, em grande parte por conta da variante Ômicron. Ou seja, chamar a Ômicron de suave com 500 mil mortos no mundo, obviamente, não faz sentido. E é justamente esse o alerta que a OMS faz. Também aponta, sim, que pela proporção de casos de contaminados, sim, ele mata menos. Mas mata menos também porque tem mais gente vacinada, inclusive já com a terceira dose. Qual é o recado da OMS? Em primeiro lugar, não subestimar a Ômicron. Não achar que esse é uma versão mais suave da Covid-19, ponto final, vida que segue. Não. Em segundo lugar, quem não está vacinado, e aí inclusive as crianças, correm risco sim. A palavra utilizada pela OMS, o vírus continua, no caso a Ômicron, continua sendo perigosa. Então vamos lá, 500 mil mortos desde o final de novembro. E pior do que isso, o número que aumenta a cada semana. Na semana passada foram 68 mil mortos. Só para a gente colocar numa perspectiva, há 3 semanas eram 40 mil mortos. Passou de 40 mil a 68 mil mortos nesse período. Ou seja, chamar o vírus de suave, dizer que a pandemia está terminando com 500 mil mortos nas costas, obviamente não dá, né, Débora? Não dá, e chama atenção, você trouxe um ponto importante, né, que isso se deve ao avanço da campanha de vacinação, né, se tem gente que se engana dizendo que a variante é menos perigosa ou mais fraca, é por causa da vacinação, né, quem pega e está vacinado muito dificilmente vai parar no hospital ou vai morrer, e desse índice, né, que você trouxe, 500 mil mortes, 100 mil ocorreram nos Estados Unidos, principalmente entre a população não vacinada. A gente sabe que a população americana tem uma forte resistência à vacina, então é um pedido muito importante de autoridades internacionais, né, de cientistas, de médicos da Organização Mundial da Saúde, pedindo para que as pessoas tomem as vacinas, né? E aliás, eu estava até dando uma olhada aí nesses destaques da OMS, né, no blog, no artigo aqui também do Jamil. É justamente isso. Alguns países podem estar se aproximando do fim da crise, né, digamos assim. É meio incerto, meio cauteloso a gente falar sobre o fim da crise da pandemia. Enquanto outros, por outro lado, registram esse aumento expressivo, né? Nas últimas semanas, um aumento muito significativo no número de contaminações e principalmente de mortes, né, Jamil? Exatamente, Débora. Cada país está num estágio diferente. Achar que porque a Dinamarca consegue tirar a máscara da sua população nas ruas e que isso significa que no outro país X isso pode acontecer, obviamente essa não pode ser a tendência, essa não pode ser a estratégia. Sim, alguns países já estão vamos dizer assim, na parte da descida da montanha, que é como é chamado inclusive na OMS, ou seja, já está regredindo. Outros ainda está subindo. E aí a subida, no caso do Brasil especificamente, ela é claríssima. No final de dezembro, a semana passada, o número de mortes se multiplicou por 10. Por 10, ou seja, na semana. Ou seja, falar em uma estabilização quando o número de mortes passou
ou foi multiplicado por 10 em basicamente 2 meses, obviamente é muito complicado. E aí, no caso do Brasil, com os números da semana passada, o Brasil já é o terceiro maior local de óbitos nessa semana, pelo menos. Estados Unidos, em primeiro lugar, Índia e Brasil na terceira posição. Ou seja, não dá para a gente imitar algum outro país só porque aquele outro país já vê uma queda. Não, ainda é cedo para, pelo menos no caso brasileiro, fazer qualquer tipo de comparação ou comemoração. Insistindo que, como você colocou, nos Estados Unidos, 100 mil mortes, das 500 mil, 100 mil mortes nos Estados Unidos, em grande parte daquela população que não se vacinou. E, portanto, o apelo do OMS hoje, vacinem-se, tanto os adultos como as crianças. E, em segundo lugar, sim, a Ômicron mata. É isso, tá todo mundo cansado, é verdade, né? Todo mundo já tá brigando bastante contra a doença, mas não dá para lutar contra a realidade, não dá para tentar se enganar. A coisa